Amigos do programa Momentos de Reflexão, terça-feira, 1º de agosto, e nós estamos iniciando esse mês vocacional, neste ano em que a Igreja está celebrando mais um ano vocacional, e nosso intento junto com a Igreja é justamente abranger todas as vocações na vida de cada pessoa, vocação à vida religiosa, sacerdotal, à vida de matrimônio e todas aquelas pessoas que foram e são chamadas a viver esse dom precioso que é ser vocacionado. E a Igreja hoje celebra um dos grandes vocacionados, que foi Santo Afonso Maria de Ligório, que foi bispo e doutor da Igreja. Santo Afonso nasceu no ano 1696, em Nápoles, na Itália. Voltou a sua vida para o serviço do reino, depois de ter sido advogado, se decepcionou com as trapaças dos tribunais e tornou-se sacerdote aos 31 anos de idade. Trabalhou incansavelmente junto com os pobres, escreveu muitas obras importantes, como a Teologia Moral, e foi um devotíssimo de Nossa Senhora. Fundou em 1732 a Congregação do Santíssimo Redentor, os missionários redentoristas. Santo Afonso faleceu em 1º de agosto de 1787 em Pagani, também na Itália, e foi canonizado em 1839 pelo Papa Pio IX. E nós vamos prosseguindo, meditando no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, os versículos de 36 a 43. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para a casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Explica-nos a parábola do joio." Jesus respondeu: "Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como a colheita é o fim dos tempos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouça. Caros irmãos e irmãs, explicando a parábola de hoje, Jesus diz que haverá um momento final quando se fará a separação entre bons e maus. Se acreditamos na liberdade humana e na justiça divina, temos de supor, pelo menos, a possibilidade de alguns aceitarem a salvação, terminando o tempo da paciência de Deus,
e haverá a hora da justiça final e definitiva. Não podemos nos esquecer essa verdade que é realmente muito séria. Confiamos na misericórdia do Senhor e façamos o esforço necessário para viver bem de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Quando um professor em sua classe avança as respostas do exame final para o grupo, todos podem tirar boas notas. Algo semelhante acontece com as parábolas de Jesus. Elas nos dão a resposta antecipadamente. Portanto, se sabemos que no julgamento final os justos brilharão como o sol, nossa vida deve ter a justiça como meta. É a isso que se refere o texto do Evangelho de hoje. Nossa vida está dividida sempre entre o bem e o mal, o trigo e o joio. Estamos todos no mesmo universo e temos que fazer as nossas escolhas, nós mesmos é que temos que fazer. O texto diz que haverá um momento final para o mundo atual, ou seja, a colheita. Aquele dia, quem nos julgará será somente o próprio Deus nosso Pai. Nem mesmo os anjos têm poder para isso. Eles serão enviados apenas para recolher e, no caso de uma opção ruim para nós, será choro e ranger de dentes. Então, se já sabemos como será o exame final no final do reino dos céus, como deve ser a nossa vida daqui para frente? Pois bem, irmãos e irmãs, muitas vezes nós, ao ouvirmos determinadas afirmações do Evangelho, nos amedronta. Deus não é um justiceiro. Ele é justo porque Ele respeita a nossa liberdade humana. Nós podemos agir bem ou agir mal. Portanto, nossa sorte tem que ser sempre repensada em tentar pedir ao Espírito Santo que nos ilumine para que nós sempre pensemos e agimos no momento da nossa vida, que não passa de momento agindo, fazendo o bem. Vamos, portanto, pedir às luzes do Espírito Santo que nos ajude a realmente viver o amor, a caridade, o perdão, a fraternidade nesse mundo tão carente desses valores. E que Santo Afonso Maria de Ligório, hoje celebrado, nos ajude com sua experiência a viver essas realidades tão necessárias nos nossos dias. Que nossos irmãos, os enfermos, os profissionais da saúde, sintam a nossa presença através de nossa oração, bem como pedindo pela paz no mundo, pelas vítimas de tantas violências, e assim vamos construindo o verdadeiro reino de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.